No episódio de hoje, estamos explorando 3 encontros devastadores com a vida selvagem. Desde a busca fatal de uma modelo do Instagram pela foto perfeita, até a confiança mortal de um trabalhador de rancho em território de ursos pardos. Vamos começar com a primeira história, onde as ambições artísticas de uma jovem encontraram 4.000 libras de fúria maternal. Era 8 de julho de 2015, e a luz dourada da manhã filtrava-se pelas árvores de acácia do Parque Luluve em Folose, na África do Sul, enquanto Isabela Cruz, de 21 anos, ajustava o tripé do seu telefone para a foto perfeita a ser postada no seu Instagram. O antigo parque, estabelecido em 1895, estendia-se por 96 mil hectares de colinas ondulantes, vales fluviais e manchas esparsas de bosques em KwaZulu-Natal, representando uma das mais antigas reservas naturais proclamadas da África. Pássaros voavam através de raios de sol, enquanto cupinzeiros distantes e pequenos buracos de água pontilhavam a paisagem, evidência do ecossistema intricado que prospera aqui. Isabela havia recebido permissão especial para visitas supervisionadas em veículos como parte de uma colaboração patrocinada com uma marca de moda promovendo o ecoturismo. Mas sua busca pela foto perfeita frequentemente entrava em conflito com os rígidos protocolos de segurança que regiam o acesso dos visitantes a esta natureza intocada. Os guias a haviam informado sobre os riscos, enfatizando que os visitantes devem permanecer nos veículos o tempo todo e que até mesmo herbívoros podem se tornar mortais se provocados. Mas o foco de Isabela na criação de conteúdo tornava fácil ignorar esses avisos críticos. Isabela cresceu nos subúrbios de Joanesburgo, onde seu encontro mais próximo com a vida selvagem envolvia posar com comida de girafa em um parque de safari. Sua paixão pelas redes sociais se desenvolveu durante o ensino médio. Mas foi só quando começou sua carreira de influenciadora que descobriu que a atenção gerada por fotos marcantes e não convencionais de locais exóticos poderia se tornar sua marca registrada. Os gerentes de marca elogiaram seu olhar para a estética, mas se preocupavam com sua tendência de ultrapassar limites para criar conteúdo que se destacasse entre milhares de outros perfis de influenciadores. Os amigos frequentemente notavam sua atenção meticulosa aos detalhes. Cada fio de cabelo, cada ruga em uma blusa. Mas esses hábitos, embora perfeitos para as redes sociais, às vezes a distraíam da consciência situacional em ambientes externos imprevisíveis. O alvo da manhã era uma fêmea de rinoceronte branco com seu filhote de 6 meses, uma dupla que vinha frequentando a área perto do acampamento Mpila há várias semanas. Isabela já os havia fotografado de dentro do veículo de safari, capturando os encontros em fotos polidas e de aparência profissional. Mas essas imagens, ela sentia, careciam da intimidade e do drama que garantiriam o máximo engajamento em seus canais de mídia social em rápido crescimento. Ela até trouxe um segundo smartphone para filmagens em câmera lenta. E quando o guia se afastou brevemente para coordenar com outro veículo via rádio, Isabela viu sua oportunidade. O que Isabela não entendia completamente era que sua busca por conteúdo viral a colocava entre alguns dos animais mais perigosos do mundo durante seus momentos mais vulneráveis. O parque abrigava tanto espécies de rinocerontes negros quanto brancos, com a população de rinocerontes brancos representando uma das maiores histórias de sucesso da conservação após terem sido trazidos de volta da quase extinção. No entanto, esse sucesso criou novos desafios, pois o aumento das populações levou a encontros mais frequentes entre humanos e animais selvagens. Os guardas florestais frequentemente alertavam que o comportamento protetor das mães com filhotes poderia ser desencadeado em segundos, e a vegetação densa oferecia uma cobertura natural que poderia ocultar uma ameaça em aproximação. Os rinocerontes brancos são os segundos maiores mamíferos terrestres do mundo, com fêmeas adultas pesando até 4.000 libras e medindo 6 pés de altura no ombro. Apesar do nome, eles são cinza, com o termo branco derivado da palavra afrikaner, que significa largo, referindo-se às suas bocas em forma quadrada, adaptadas para pastar. Esses herbívoros massivos podem atingir velocidades de 35 milhas por hora ao investirem, usando seus chifres proeminentes como armas formidáveis ao defender território ou proteger os filhotes. Eles têm pele dura e espessa, que oferece proteção contra arranhões menores e ataques de predadores. Mas o seu tamanho imenso permite-lhes infligir danos catastróficos a qualquer coisa no seu caminho. As mães rinocerontes são particularmente agressivas durante o primeiro ano após o nascimento, vendo qualquer figura que se aproxime como um potencial perigo para os seus filhotes. Observadores notam que essas investidas são extremamente rápidas e quase impossíveis de escapar se o rinoceronte já fixou os olhos em um alvo. O incidente começou quando Isabela tomou a decisão crítica que lhe custaria a vida:
saindo silenciosamente do veículo de safari enquanto o guia estava distraído e pisando no chão para se aproximar a pé do par de rinocerontes que pastava. Ela os havia avistado em uma clareira a cerca de 50 metros de onde o veículo estava estacionado, à luz da manhã, enquadrando perfeitamente a cena para uma história no Instagram. Isabela avançou cautelosamente, suas sandálias de grife esmagando a grama seca, acreditando que seus movimentos silenciosos lhe permitiriam alcançar um ângulo de filmagem ideal sem perturbar os animais. A fêmea de rinoceronte já havia detectado a presença de Isabela quando ela desceu do veículo pela primeira vez, o movimento e a silhueta desconhecida chamando a atenção do animal. A fêmea continuou pastando enquanto monitorava a aproximação do humano. Com a linguagem corporal tensa, mas ainda não agressiva, Isabela conseguiu reduzir a distância para aproximadamente 40 metros antes de se ajoelhar atrás de um pequeno cupinzeiro para estabilizar seu tripé. Sem saber que o rinoceronte já estava alerta e avaliando o nível de ameaça, Isabela começou a tirar rajadas rápidas de vídeos e fotos, seus movimentos tornando-se mais animados enquanto ajustava os ângulos e se reposicionava para uma melhor iluminação. A combinação de seu movimento contínuo para frente, sua silhueta humana ereta contra o céu da manhã, e a brisa que levava seu cheiro diretamente para o rinoceronte desencadeou a resposta defensiva da vaca. A cabeça do rinoceronte levantou-se rapidamente, as orelhas girando para frente, os olhos fixando-se na posição de Isabela com intensidade focada. O rabo da fêmea agitou-se em agitação e ela deu vários passos deliberados em direção a Isabela, exibindo todo o comprimento de seu chifre. Isabela percebeu o perigo tarde demais. Ela se levantou e virou-se para correr de volta para o veículo, mas um movimento repentino confirmou ao rinoceronte que aquilo era uma ameaça que exigia ação imediata. O rinoceronte de 4.000 libras avançou, suas pernas poderosas impulsionando seu corpo maciço para frente enquanto ela diminuía a distância em alguns segundos explosivos. Isabela conseguiu dar apenas alguns passos cambaleantes antes que o rinoceronte estivesse sobre ela. O ombro maciço do rinoceronte atingiu Isabela de lado. O impacto a lançou pelo ar antes de ela cair no chão. Antes que Isabela pudesse tentar se levantar, o rinoceronte estava sobre ela, usando seu peso enorme para pisotear a ameaça percebida. Os pés dianteiros do rinoceronte desceram sobre o torso de Isabela, com força esmagadora, o impacto fraturando várias costelas e causando um trauma interno massivo. Um segundo golpe atingiu a cabeça de Isabela. A força de 4.000 libras concentrada através do pé do rinoceronte causou fraturas catastróficas no crânio e danos na coluna cervical. O ataque durou menos de 10 segundos, mas os ferimentos foram imediatamente fatais. O rinoceronte ficou sobre o corpo imóvel de Isabela por vários momentos, garantindo que a ameaça estava neutralizada antes de voltar para seu filhote. Sua roupa cuidadosamente escolhida e acessórios estavam espalhados pela cena. Seu telefone caído a vários metros de distância, onde havia caído durante o impacto inicial. O guia, que ouviu o breve grito de Isabela e o som da investida, imediatamente chamou assistência de emergência pelo rádio e dirigiu-se para o local. Os guardas florestais que responderam à chamada chegaram em 12 minutos, mas Isabela já estava morta. Seus ferimentos estavam muito além de qualquer possibilidade de intervenção médica. Seu telefone foi recuperado a vários metros do local do impacto, com a capa rachada e clipes fragmentados, revelando sua aproximação e a investida do rinoceronte em detalhes claros e inegáveis. Os investigadores confirmaram que ela violou os protocolos fundamentais de segurança do parque ao sair do veículo sem autorização e se aproximar a pé de uma fêmea de rinoceronte branco com um filhote. A reação do rinoceronte foi determinada como comportamento materno defensivo normal, e o animal e seu filhote não foram feridos. Alguns espectadores online debateram se o foco dela na criação de conteúdo contribuiu para a tragédia, enquanto outros criticaram a falha momentânea na supervisão que permitiu que ela saísse do veículo. A fêmea de rinoceronte e seu filhote não foram feridos, agindo dentro dos instintos naturais para proteger sua cria. A morte de Isabela levou a revisões imediatas nas regras para visitantes. Agora, as permissões de fotografia exigem supervisão contínua de um guia, com os visitantes proibidos de sair dos veículos sob quaisquer circunstâncias perto de vida selvagem vulnerável. E influenciadores que colaboram com marcas devem receber briefings de segurança obrigatórios com reconhecimento assinado dos protocolos. A família dela estabeleceu uma bolsa de estudos para apoiar jovens mulheres que buscam educação em vida selvagem e meio ambiente, garantindo que seu legado perdurasse de forma construtiva. Ainda assim, a trágica história de Isabela foi apenas o começo da série de encontros mortais com a vida selvagem naquele verão. Do outro lado da fronteira, em Botsuana, a displicência de outro visitante em relação aos avisos afixados o levaria diretamente ao domínio do mamífero mais formidável da África. Era 17 de março de 2016.
E o sol do final da tarde lançava reflexos dançantes pelos canais intocados do delta do Okavango, enquanto James Okafor, de 29 anos, descarregava seu equipamento de pesca do Mokoro alugado. O enorme delta interior, formado onde o rio Okavango se espalha pelo deserto do Kalahari, criou um dos ecossistemas mais únicos do mundo, com inundações sazonais, transformando 15 mil quilômetros quadrados de deserto em um paraíso aquático repleto de vida selvagem. James tinha vindo de Gaborone com sua namorada, Sarah, para uma aventura de pesca no fim de semana. Ansioso para mostrar suas supostas habilidades de pesca, James trabalhava como mecânico de automóveis na capital de Botsuana, onde sua reputação por consertar motores quebrados era motivo de considerável orgulho local. Ele havia crescido pescando nas águas infestadas de crocodilos do sistema do rio Limpopo e acreditava que anos de escapar do perigo o tornavam de alguma forma invencível. Ele descartava casualmente os avisos dos guias, convencido de que sua sorte passada o tornava praticamente intocável. Na verdade, ele havia brincado com Sarah que os hipopótamos eram apenas grandes vacas que podiam ser enganadas com alguns chutes rápidos. O casal havia se juntado a uma pequena expedição de camping, organizada por um operador turístico local, com seu acampamento localizado em uma pequena ilha, cercada por canaviais e canais rasos. O guia deles havia fornecido a orientação padrão de segurança sobre hipopótamos e crocodilos, enfatizando a importância de permanecer próximo às áreas designadas e evitar entrar na água durante as horas do amanhecer e do crepúsculo, quando os animais perigosos estavam mais ativos. James havia acenado com a cabeça e sorrido, mas assim que o guia se afastou, ele já estava planejando explorar um atalho para um ponto de pesca que havia notado do caiaque. O que James não percebeu foi que o delta do Okavango abrigava uma das maiores populações de hipopótamos da África, com vários milhares de indivíduos usando os cursos d'água como habitat permanente. Os padrões sazonais de inundação criavam territórios complexos que mudavam ao longo do ano, tornando impossível para os visitantes prever onde encontros perigosos poderiam ocorrer. Os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da África, responsáveis por mais mortes humanas do que qualquer outro mamífero grande no continente. Os touros adultos podem pesar até 4.000 libras e atingir comprimentos de 13 pés, com mandíbulas maciças capazes de abrir 150 graus para revelar dentes caninos que podem crescer até 20 polegadas de comprimento. Apesar de sua aparência volumosa, os hipopótamos podem correr a 30 milhas por hora em terra e mover-se com velocidade surpreendente em águas rasas. Eles são altamente territoriais, especialmente durante a época de acasalamento, e defenderão agressivamente suas rotas estabelecidas entre áreas de alimentação e refúgios aquáticos. O ataque começou quando James, ignorando os repetidos lembretes de Sarah, entrou no que parecia ser uma lagoa rasa perto do acampamento deles para lançar sua linha em direção a um promissor canteiro de juncos onde ele havia avistado peixes pulando. Sarah estava montando a tenda deles a aproximadamente 50 metros de distância, ocasionalmente olhando para a água com crescente inquietação enquanto James brincava na lama, usando chinelos. A área que James escolheu era, na verdade, um caminho bem estabelecido de hipopótamos, conectando canais mais profundos com áreas de pastagem na margem. James tinha avançado aproximadamente 15 metros da margem quando um enorme hipopótamo macho emergiu a apenas 20 metros de distância, sua cabeça enorme rompendo a superfície com um grande estrondo. O animal estava descansando no canal mais profundo e estava começando seu movimento noturno em direção às áreas de alimentação, quando encontrou o intruso humano em seu território estabelecido. James congelou, agitando sua vara de pescar como uma varinha. A resposta do hipopótamo macho foi imediata e agressiva. Seus instintos territoriais foram acionados pela presença de James na água rasa, que servia como sua rota de acesso principal. O enorme animal moveu-se em direção a James com uma velocidade enganosa, suas poderosas pernas impulsionando seu corpo de mais de 3.000 libras através da água. James tentou correr para trás, escorregando em uma raiz submersa e agitando sua vara. Cada passo apenas o afundava mais no fundo lamacento. O hipopótamo alcançou James quando ele ainda estava a 10 metros da segurança, abrindo as mandíbulas para revelar toda a extensão de sua formidável armadura dental. As enormes mandíbulas do hipopótamo fecharam-se sobre o torso de James, os enormes dentes caninos perfurando sua caixa torácica e atingindo órgãos vitais com força esmagadora. O peso do mordida levantou James parcialmente para fora da água, enquanto o hipopótamo sacudia a cabeça violentamente de um lado para o outro. Os gritos de James foram interrompidos quando o hipopótamo soltou sua primeira mordida, apenas para morder novamente, desta vez mirando o ombro e a parte superior do peito de James.
A segunda mordida causou um trauma adicional massivo, quebrando ossos e rasgando o tecido muscular. O sangue se espalhou rapidamente pela superfície da água. O hipopótamo continuou seu ataque, usando sua enorme cabeça para empurrar James para debaixo d'água repetidamente. O ataque continuou por menos de 1 minuto, enquanto o hipopótamo garantia que a ameaça estava neutralizada. As lutas de James enfraqueceram rapidamente à medida que a perda de sangue e as submersões repetidas cobravam seu preço. O hipopótamo finalmente arrastou o corpo de James para águas um pouco mais profundas, perto do canavial, antes de soltá-lo e recuar para o labirinto de canais. Sarah gritou e acenou freneticamente por ajuda, mas o hipopótamo havia desaparecido entre os juncos. O guia turístico comunicou-se imediatamente com os serviços de emergência. Mas os canais complexos do delta e o perigo de novos encontros com hipopótamos tornaram a recuperação imediata impossível. Caçadores profissionais e guardas florestais chegaram em 2 horas e começaram uma busca cuidadosa. O corpo de James foi localizado na manhã seguinte, parcialmente submerso em água rasa perto do canavial, aproximadamente 30 metros do local inicial do ataque. O exame médico revelou que James morreu devido a uma combinação de trauma massivo no torso e órgãos vitais, perda severa de sangue e afogamento durante as submersões repetidas. A investigação concluiu que James havia entrado em um território conhecido de hipopótamos durante o período ativo do animal, com sua presença na água rasa desencadeando uma resposta territorial letal. A morte de James devastou sua família e chamou a atenção para os perigos da confiança excessiva dos humanos no turismo de vida selvagem. Sua namorada, Sarah, lutou com a culpa de sobrevivente, mas tornou-se uma defensora de protocolos de segurança aprimorados. No entanto, a autoconfiança excessiva e a ignorância diante da vida selvagem mortal não se limitavam a visitantes internacionais. Nas florestas do oeste americano, a displicência de um trabalhador rural local em relação aos avisos sobre predadores provaria ser igualmente fatal quando ele subestimou o comportamento defensivo alimentar do predador de topo da América do Norte. Era 4 de outubro de 2017 e a luz dourada do final da tarde se espalhava pela savana aberta do Masai Mara, no sudoeste do Quênia, enquanto Tyler Brennan, de 26 anos, seguia uma trilha em direção a um pequeno kopje, as formações rochosas que pontuavam as planícies gramadas. Tyler era um guia de safari experiente, tendo crescido em Nairobi com uma família profundamente envolvida na conservação da vida selvagem e no ecoturismo. Desde jovem, ele aprendeu os ritmos da savana africana, rastreando leões, leopardos e elefantes, e guiando turistas com segurança por algumas das paisagens mais perigosas do continente. A reputação de Tyler como um rastreador habilidoso e intérprete da vida selvagem lhe rendeu respeito tanto entre os turistas quanto entre os colegas guias. Ele se orgulhava de ler o comportamento animal com a mesma precisão que os padrões climáticos e de antecipar o movimento da vida selvagem em áreas onde até mesmo guardas experientes pisariam com cautela. Seus instintos aguçados e familiaridade com o ecossistema do Mara o tornaram um líder confiável para grupos de safari de alto padrão, frequentemente levando visitantes a uma distância impressionante de predadores, enquanto mantinha um olhar meticuloso para a segurança. Naquela tarde em particular, Tyler estava liderando um pequeno safari a pé privado ao longo da borda de um vale arborizado. O objetivo era permitir que seus convidados tivessem uma rara oportunidade de observar um grupo de leões a uma distância segura, seguindo os movimentos dos animais enquanto retornavam ao seu território. O grupo de leões havia sido avistado mais cedo naquela manhã na área, e Tyler havia cuidadosamente traçado uma rota que ofereceria tanto visibilidade quanto segurança, confiando no vento, no terreno e na distância para mantê-los fora de perigo. O caminho levou Tyler e os turistas por uma área isolada de floresta mista e pastagem. Tyler estava rastreando os movimentos do grupo com base em rastros frescos e estava confiante de que eles ainda estavam a várias centenas de metros de distância. O que Tyler não sabia era que um dos leões machos do grupo havia feito uma nova caça durante as horas do meio-dia e arrastado um jovem impala para dentro de uma vegetação densa, logo ao lado da trilha, criando uma zona de perigo inesperada diretamente no caminho deles. Os leões são predadores de topo da savana, com machos adultos pesando até 500 libras e possuindo a força para subjugar um búfalo do cabo adulto, ou até mesmo uma zebra, com ataques precisos e coordenados. Eles são animais sociais, mas os leões machos são ferozmente protetores das presas, especialmente durante a estação seca, quando as presas são escassas. Seus membros anteriores poderosos, garras retráteis e mordida esmagadora exercem uma força devastadora,
enquanto seu olfato aguçado lhes permite detectar intrusos a distâncias muito além da percepção humana. Leões defendendo alimentos de alto valor atacarão sem hesitação, muitas vezes matando intrusos imediatamente. O erro crítico de Tyler ocorreu quando ele conduziu o grupo por um caminho que parecia ser claro, através de uma área de vegetação densa. Enquanto seu treinamento enfatizava a importância de manter a consciência sobre carcaças frescas e a atividade de leões, a natureza oculta do local da carcaça e a falta de um cadáver visível tornaram a detecção quase impossível. O leão macho estava deitado na vegetação densa ao lado de sua presa, completamente escondido de vista quando o grupo humano se aproximou a menos de 15 metros de sua posição. O leão detectou o cheiro e o movimento humano imediatamente. Seu corpo ficou tenso enquanto ele avaliava a ameaça à sua comida. Seus instintos territoriais sobrepondo qualquer cautela natural em relação aos humanos. Tyler estava liderando o grupo. Sua atenção estava focada em escanear as áreas abertas à frente, em vez da vegetação densa ao lado da trilha. Ele não teve aviso antes do início do ataque. O leão explodiu da vegetação com uma velocidade devastadora, cobrindo os 15 metros em segundos. Tyler se virou ao som de galhos quebrando e viu o enorme predador correndo diretamente em sua direção. Ele levantou seu bastão de caminhada e gritou, tentando parecer maior e mais ameaçador. Mas o impulso do leão era imparável. Tyler tentou dar um passo para trás, mas seu pé prendeu em uma raiz, fazendo-o tropeçar. O leão atingiu Tyler com toda a força de 450 a 500 libras, viajando na velocidade máxima, o impacto o empurrando para trás no chão. O bastão de caminhada de Tyler voou de suas mãos enquanto ele caía de costas. O ar foi expulso de seus pulmões. O leão estava sobre ele instantaneamente, suas enormes patas dianteiras prendendo os ombros de Tyler no chão enquanto suas garras rasgavam roupas e pele. As mandíbulas do leão se fecharam na garganta de Tyler com força esmagadora. Seus dentes caninos penetraram profundamente nas estruturas vitais do pescoço de Tyler. A mordida cortou vasos sanguíneos principais e causou danos catastróficos à traqueia e à coluna cervical de Tyler. O corpo de Tyler convulsionou brevemente enquanto o leão mantinha seu aperto, garantindo que a ameaça fosse neutralizada. O ataque durou aproximadamente 30 segundos, desde a investida inicial até os movimentos finais de Tyler. Os turistas, que estavam a vários metros atrás de Tyler, gritaram e recuaram rapidamente. O leão soltou o corpo de Tyler e ficou sobre ele por alguns momentos, com sangue pingando de suas mandíbulas, enquanto avaliava se restavam outras ameaças. Satisfeito de que o perigo havia passado, o leão voltou para a vegetação densa, onde sua presa permanecia escondida, deixando o corpo de Tyler deitado na trilha. Os turistas recuaram para uma distância segura e usaram seu rádio para chamar assistência de emergência. Os guardas chegaram em 45 minutos, mas Tyler já estava morto. Seus ferimentos estavam muito além de qualquer possibilidade de sobrevivência. O leão permaneceu na área, guardando sua presa, e os guardas florestais tiveram que usar veículos e barulho para afastá-lo antes de poderem recuperar o corpo de Tyler. Os investigadores concluíram que, embora Tyler fosse altamente experiente, a natureza oculta do local da presa e a posição do leão na vegetação densa tornaram a detecção quase impossível. O comportamento do leão era totalmente previsível dadas as circunstâncias, um macho defendendo uma presa fresca de ameaças percebidas. O local do ataque mostrava evidências claras da carcaça do impala escondida na vegetação, a poucos metros de onde Tyler foi morto. Os oficiais da vida selvagem enfrentaram uma decisão difícil em relação ao leão. Embora o animal tivesse matado um humano, ele estava exibindo um comportamento normal de defesa de alimento em resposta aos humanos se aproximando de sua presa. Após uma discussão extensa, os oficiais decidiram monitorar o leão de perto, mas não destruí-lo, já que o ataque ocorreu devido a um encontro acidental próximo, em vez de um comportamento predatório. O leão foi monitorado por várias semanas para garantir que não demonstrasse agressão incomum em relação aos humanos. O incidente causou ondas de choque na comunidade de safari do Quênia, destacando como até mesmo guias altamente qualificados podem ser vítimas da resposta instintiva de um predador quando as circunstâncias criam perigo inesperado. Colegas e turistas lamentaram a morte de Tyler, enfatizando os perigos dos safaris a pé em áreas com populações ativas de leões e presas recentes. Seu funeral atraiu participantes de todo o continente, um lembrete solene da tênue linha entre a curiosidade humana e os instintos de sobrevivência da vida selvagem. A história de Tyler Brennan tornou-se um conto de advertência para os operadores de safari, reforçando os protocolos de segurança e a importância da vigilância constante, mesmo para guias experientes.
Obrigado por assistir. Clique no próximo vídeo para mais histórias.